Pô, a responsabilidade depois do Bill aqui. Tentar entregar, né? Vamos embora. Eu vou falar sobre uma experiência que eu tive aí ano passado, final do ano passado, sobre Kubernetes, os testes e o SIG Release e os detalhes de como esse projeto é o segundo maior projeto, diz a lenda aí, open source do mundo. Não sei, talvez o top 3, mas é uma experiência interessante ter isso sendo lançado e fazer parte do release disso. Então, eu fiz parte disso e achei interessante trazer a experiência para cá, para compartilhar como é que funciona e talvez trazer o interesse das outras pessoas também. Tentar não enrolar muito, mas trabalho na Broadcom hoje, desde 2021. Era a antiga VMware, foi adquirida pela Broadcom. Trabalho no nosso Tanzu Kubernetes Grid, nosso projeto, uma das distribuições de Kubernetes da Broadcom, que agora está deprecada, mas ainda continuo tocando ficha lá. Sou membro do Kubernetes desde 2020, na pandemia não tinha o que fazer, comecei a contribuir para o Kubernetes, como todo mundo não tinha o que fazer, mas eu resolvi contribuir para o Kubernetes. Então, desde 2020, aí, em março, comecei a contribuir. Em outubro, eu entrei como membro. Sou Tech Lead do SIG Windows. Em 2024, eu entrei como Tech Lead no início. Basicamente, o SIG, eu vou explicar melhor o que é, mas o SIG Windows é um grupo de pessoas interessadas em rodar o Windows em Kubernetes. A maior parte é interesse da Microsoft, mas eu entrei como Tech Lead porque a gente tem oferta de Windows dentro da nossa distribuição também. E, para fazer o summary todo aqui do negócio, eu vou falar basicamente como um shadow do SIG Release Signal. E vou explicar o que é isso. Então, independente de tudo isso, eu vou entrar como noob aqui da história e vou falar sobre a minha experiência do Shadow Signal dentro do SIG Release, na versão 1.32 do Kubernetes. A agenda. Vou passar rapidamente a governança do Kubernetes, como é que funciona para ter um contexto maior dos SIGs, dos projetos, como é que isso é organizado. Não vou perder muito tempo, porque talvez não interessa para a maior parte das pessoas aqui, já que a gente está aqui para falar de código e Go. Então, na segunda parte da conversa aqui, a gente vai falar sobre a pirâmide de testes. Todo mundo aqui já trabalhou, mas eu vou entrar em detalhes aí, como o Kubernetes implementa esses testes dentro da pirâmide. E, finalmente, se tudo der certo, em 40 minutos eu chego na conclusão e finalizamos. E passamos para a próxima palestra. Então, vamos começando aí com a governança do Kubernetes. Tem um passadorzinho aqui, né? Aqui, então, a governança do Kubernetes. Como os SIGs são organizados. Basicamente, o Kubernetes é composto por 24 SIGs, ou Special Interests Groups, são equipes, basicamente. Cada SIG é focado numa parte específica do código. Pode aí ser código, documentação, políticas, governança, mas cada SIG tem uma função específica. SIGs ocorrem por SIGs horizontais, então eles agem em múltiplas áreas funcionais, o Security, Scalability, Architecture. Eles são SIGs que vão bater em vários outros SIGs e funcionar trabalhando para todos os SIGs em comum. Tem os SIGs verticais, que são os SIGs focados em especialização, e tem os SIGs de projeto, que funcionam trabalhando com projeto, áreas específicas do projeto, como testing, release e documentação. Normalmente, o pessoal começa a trabalhar com os SIGs verticais, que tem um interesse maior. Quero falar sobre networking, eu gosto de networking, então vai para o SIG Network. Eu gosto de trabalhar com storage, tem interesse em saber sobre sei lá, qualquer coisa que seja específico. Scheduling, por exemplo, vai trabalhar diretamente num SIG específico de verticalização. Quem aqui conhece o Team Topology, aquele livro? É um livro de gestão. O cara conhece. Muito bem. Então, eu fiz uma brincadeira aqui de tentar mapear esses SIGs para dentro desse mapeamento que eles têm dentro do livro. Se você começar a ver aqui os SIG Node, SIG Storage, SIGs verticais, eles são os times alinhados a fluxo de trabalho, ao workflow.
A gente tem os times de capacitação, que são o SIG Test e o SIG Release. A apresentação aqui vai falar basicamente sobre esses dois testes, sobre os projetos desses dois SIGs, o SIG Test e o SIG Release. E você tem aí um time de plataforma dando suporte, que trabalha aí com toda a infraestrutura do Kubernetes, que é o K8s Infra, que é um time que provê toda a infraestrutura por baixo dos panos. Se a gente for falar de sistemas complicados ou sistemas complexos, a gente tem o SIG API Machinery, onde ele desenvolve aí APIs muito especializadas para entregar para os outros times. Então, todo mundo consome de alguma forma ou de outra, os serviços que o API Machinery provê. Então, é um exemplo aí de um sistema complicado. SIG Release. Ele orquestra os processos do release do Kubernetes, inclui o planejamento e o fluxo de geração dos artefatos de release. Então, todos os artefatos são gerados pelo SIG Release. O SIG Testing é responsável pela garantir a qualidade dos componentes e a estabilidade do release. Ele provê aí frameworks, ferramentas e boas práticas do teste. Ambos os SIGs podem ser vistos como times de capacitação, mas eles colaboram entre eles bastante e com outros times. Dentro do SIG Release, a gente tem times menores. São 30 ou 40 pessoas para fazer um release do Kubernetes. Ocorrem aí 3 vezes por ano, em torno de 4 releases, 3 vezes por ano, em torno de 4 meses aí dura o tempo de um release. Esses 8 papéis, ou 8 subgrupos, tem um líder e o que eles chamam de shadow. Esse shadow vai só acompanhar e fazer o serviço sujo para o líder que vai decidir como as coisas funcionam. Vai ter um release lead em vermelho, que vai fazer o release final, tomar as decisões finais, e os times aqui em azul vão dar o suporte para o release acontecer. Então, por exemplo, o Release Nodes. O Release Nodes vai pegar todos os caps que foram feitos, foram trazidos para dentro desse release, escrever as notas e ir lançando isso durante o próprio release. A documentação, mesma coisa. O que eu fiz parte aqui é o Release Signal. Esse cara do meio. Fui o shadow desse cara. A gente já vai explicar o que é isso. Então, dentro do release, dentro desses 4 meses aí, em teoria, no início o time é montado, você aplica para ser um shadow do release. Eles começam a coletar todos os caps. Os caps são RFCs ou ADRs, ou documentos de arquitetura que descrevem como é que o release como é que a funcionalidade vai funcionar. Então, essas RFCs são aceitas e fala assim, vai ter N caps dentro de um release, fecha esse pacote e aí entra na fase de enhancement freeze. Então, não tem mais nenhum cap aceito para esse release, está fechado o pacote e começa o trabalho de release com os times. Tem aí o desenvolvimento dos releases. Na semana 12, começa o code freeze, ninguém mais pode commitar nada. Como veremos, é uma experiência muito divertida. Na semana 13, teste freeze. E aí começam os cuts até chegar no cut final do release. Essas coisas vão sendo testadas, vão sendo avaliadas, como a gente vai ver na apresentação, e tem muitas surpresas nesse meio tempo. Para quem gosta de DevOps e todas essas maluquices, é uma boa experiência para perder alguns finais de semana. Fluxo de trabalho do CI Signal. Não sei se dá para ver, mas basicamente funciona assim. A gente tem um dashboard de monitoramento dos testes que estão quebrando. Está quebrando? Então, a gente tem esse fluxograma. É flake ou não é flake? Se for flake, a gente confirma usando um aplicativo chamado Triage. Se não for flake, é uma falha. E aí, a gente parte para criar um issue do GitHub. Procura ali todos os detalhes, adiciona a mais informação possível que tem dentro dessa primeira triagem que a gente faz, adiciona os labels, e manda uma mensagem no Slack. Isso aqui demora algum tempo. Você tem alguns alertas, você recebe alguns alertas por e-mail toda vez que quebra um board. A gente tem 2 boards principais, o Informing e o Observing. Então, a gente olha 2 boards. Isso aqui é um board do Test Grid. Então, a gente olha esse board aqui e fala, pô, é uma falha aqui. É um serviço meio ingrato, porque tu tem que acordar todo dia de manhã, abrir o board, ver se está vermelho ou verde, e tu tem o teu dia a dia também para fazer a mesma coisa, provavelmente. Então, não é muito divertido.
Mas, basicamente, a gente tem esse sistema do teste grid. Cada uma dessas tabs aqui é um conglomerado desses testes, um agrupamento desses testes, e você tem o resultado desses testes aqui. Se eu clicar num teste desse aqui e falar assim, eu quero ver o que está quebrando, eu caio no Pro. Então, o Pro é uma outra ferramenta também do Google, onde ele vai te quebrar o resultado do JUnit e vai te mostrar ali o output daquele teste. Trabalhar aqui com Ginkgo, basicamente se usa Ginkgo, então é um resultado do Ginkgo, output para JUnit, tu vê alguns painéisinhos ali dentro, onde consegue ler os steps que tem. O Go Format. Está muito ruim isso aqui, mas está escrito Go Format, Import Boss. Esses 2 testes falharam e 30 testes passaram. Depois que isso acontece, a gente verifica o resultado dos testes, formata ali certinho num texto padrão que a gente tem de template. Falhando o teste no board Sig Master Inform, o teste é esse aqui, esse é o link do Prowl, esse é o link da triagem. Aí, quando eu vi, todo final de semana eu estava perdendo, sei lá, 2 horas para fazer um issue do GitHub no template, copiando e colando, e eu estava quase desistindo. Até que eu falei, vamos tentar melhorar isso. Vamos automatizar as tarefas. E aí eu criei um dashboardzinho que simplesmente faz o filtro do que está falhando. Na primeira a gente tem a tab, na segunda a gente tem a lista dos testes. Desse lado aqui a mensagem do Slack formatada com o teste que está falhando. E desse lado aqui o issue do GitHub com o template. Ctrl B, copia para o clipboard o Slack message. Ctrl C, copia e cria o GitHub no board issue automaticamente. Tirei aí uns 60%, 70% de tempo implementando isso. A parte mais legal é que a gente tem aí a integração com o AI. Obviamente, tem que ter para fechar o ciclo. E você pode pegar, integrar com o AI, perguntar para o OpenAPI o que é esse erro que tem, e ele vai te responder em layman terms o que está acontecendo. Pirâmides de testes. Daí a gente, beleza, essa é a primeira organização. Isso é como os processos que existem dentro do CI Signal para a gente lançar isso. É legal, é interessante, mas a gente está aqui para ver o código. O que realmente, isso aqui é o quê, né? Agora a gente vai ver o como. Como é que a gente vai testar isso? O que realmente a gente está testando? O que tem por trás de cada um daquelas tabs ali dentro? E como é que a gente pode, para ficar mais interessante, a gente pode detalhar isso, e vou trazer um exemplo de cada uma dessas tabs e cada um tipo de teste. Então, todo dev aí conhece a pirâmide de testes. Os testes são uma parte fundamental da cultura de engenharia de qualquer empresa. Kubernetes também implementa testes. Unit Tests começa por baixo, tem uma maior isolamento. Subiu, você tem os Service Tests, ou testes de integração. Subiu mais ainda, você tem o teste de E2E. Mais para cima é devagar, mais para baixo é rápido. E se tiver para cima, tem uma integração maior com o sistema, você está testando um escopo, um contexto mais abrangente, e você tem uma isolação, um isolamento menor dentro dos unit tests. Então, os testes do Kubernetes são divididos em end-to-end no topo, integração no meio e testes unitários no final. Versão 32 do Kubernetes foi chamado Penélope. Na Odisseia de Homero é narrada a habilidade de Odisseu, ou Ulisses, de lidar com o inevitável da volta para casa após a guerra de Troia. Penélope esperou seu marido voltar dessa longa aventura e o release, o francês, homenageou o release com a Penélope, pela persistência também dos times e a integridade do projeto no longo desse período de desenvolvimento. Foi uma sacada interessante e veremos o porquê. Voltando ali, os unit tests, a gente começa embaixo. Tem algumas regras para implementar os unit tests dentro do Kubernetes. Tem algumas boas práticas.
Então, o unit test, se a gente pegar esse código de baixo aqui, a gente pode ver que tem uma matriz de teste. São os métodos melhores para serem escolhidos para serem testados em uma matriz de teste. Então, você desenvolve um array, escreve um array com várias opções. Esse array é parseado dentro de um loop de testes que vai... Quem trabalhou já com Python conhece, por exemplo, parametrize, onde você consegue fazer combinações de parâmetros. É mais ou menos essa ideia, e dentro de um mesmo teste você consegue trazer diferentes opções no mesmo código. Isso aqui é um exemplo, é difícil colocar código na tela, mas é um exemplo aqui do SIG Network, que ele cria um fake proxy ali no meio e vai testando aí algumas combinações de CIDR em IPv6. Os testes unitários devem ser totalmente herméticos e os pacotes de arquivos precisam de testes unitários que são significantes e tenham impacto. E eles precisam rodar em concorrência. Isso é alguns requisitos ali na hora do review. Unit tests no Kubernetes. A Odisseia, voltamos lá. Depois de ser mantido em cativeiro pela ninfa Calypso, era uma deusa menor, Odisseu é libertado por Zeus, que envia Hermes para avisar que esse não era seu destino. O cara estava lá na ilha, amarradão, e de repente Zeus fala assim, você precisa ir para casa, é melhor você voltar. É claro que ela também, a ninfa que estava ali se aproveitando do cara, monta uma jangada e fala, pode ir? Quem é ela para brigar com Zeus, né? No Kubernetes é a mesma coisa, os problemas eles podem ser reparados em algum momento. Você finalizar o PR e mergear o PR não quer dizer que seu trabalho está pronto, porque existem flakes, e os flakes acontecem. Então, provavelmente ele vai ser revertido em muito pouco tempo. Se você está no meio de uma release dessa e faz algum PR que começa a quebrar, ele é revertido e você é chamado através de issues ou contactado se você quiser voltar esse commit para aquele release. No Kubernetes, novembro 7 de 2024, as datas são importantes. Uma falha no board master blocking. Esse aqui é um exemplo do unit test que rolou aqui. Na tab unit test, começou a quebrar o teste update node status with lease. Do nada, começou a quebrar um teste e começou a tocar os alarmes. O erro. A ferramenta de stress mostra que a falha acontece 50% das vezes. As outras 50% falha. Então, o board ficava verde e vermelho 50% do tempo. Basicamente, no Kubernetes existe uma funcionalidade do Kubelet para enviar um health check a cada 5 minutos. Se tu tem um nó, enviando um request, que é um patch do status do node, a cada 5 minutos, está ok. Mas se você tiver 5.000 nós enviando ao mesmo tempo, mesmo com um jitter de 4%, você acaba tendo um problema bem sério de performance, aonde cada health check desse começa a comer 60% de CPU a cada 5 minutos, sem nada rodando no cluster, apenas o Kubernetes apanhando sozinho. Então, alguém teve uma ideia de falar, não vou levantar nomes aqui, a ideia não é trazer os desenvolvedores, não fui eu que resolvi os problemas também, eu só fiz parte. A ideia é a gente falar sobre o que aconteceu a nível de código sem achar culpados. Mas alguém colocou uma distribuição uniforme de 50% desse limite para cima ou para baixo, randomicamente. Então, cada nó que sobe, ele divide 50% para cima ou 50% para baixo desses 5 minutos. O que acontece? Um dos testes dormia 1 minuto. E ele esperava que 4 chamadas existissem no mock. 50% do tempo, uma delas não chamava. Como que o cara vai descobrir isso? Sem nenhum tipo de contexto. Não tem uma funcionalidade que, quando tu está debugando, tu não está acompanhando isso, né? Mas a solução, então, foi diminuir esse teste em 50%, e ao invés disso, ele dividiu o teste em 30 segundos, ao invés de 1 minuto para pular, e esses nós conseguem fazer o update dentro dessa janela de 1 minuto que o teste pula, né? Então,
diminuiu a frequência de updates. Então, se você... Não sei, se isso for um problema para você, é uma flag no kubelet que você vai ter que mudar para dividir esse tempo pela metade. Caso contrário, terá health checks maiores dentro desse limite. Aí tem uma ferramenta chamada stress, ele volta ali e ele mostra que não tem nenhum erro. Ok. Um outro exemplo, teste de integração. Teste de integração é um pouco diferente, porque esse cara ele começa a rodar daemons dentro da tua máquina. Então, tu roda pelo menos o etcd ouvindo localmente e teu teste conecta dentro desse etcd. Então, aqui tu já tem um API server fake dentro do teu teste e um storage local rodando. Já tem um escopo maior, uma abrangência maior, porque tu já está passando pela API, tu não está testando os data structs. Nesse exemplo aqui, ele cria um shared etcd, esse daemon por baixo dos panos, sobe o etcd e utiliza o API server para rodar. Cada teste cria o seu próprio master, HTTP server e configurações. Odisseu chega na terra dos Fácios, conta a história que ele está voltando para casa, todo ferrado. O rei se comove com a história, todo mundo fica bêbado, e ele dá um barco para o cara voltar para Ítaca para encontrar a esposa dele e a família dele. Kubernetes é a mesma coisa. Às vezes você está ferrado. Essas coisas não fazem sentido nenhum. Então você tem que pedir ajuda dos universitários para ajudar a debugar e trazer o contexto daquele teste. Se você for encarnado o suficiente, é capaz de achar ainda o resultado e achar a solução do problema junto com o ticket, né? Mas normalmente para esse papel aqui já basta entregar aí um contexto inicial. Dia 7 de novembro, uma falha no master block. Múltiplos schedulers aqui começaram, esse teste de múltiplos schedulers começaram a quebrar, e a gente pode ver aqui o tempo desse cara, estava rodando em 8 mais ou menos, uma média, e depois ele subiu para 10 minutos e timeout, falha inteira. Isso aqui é assim, se você vê esses dois hashes de cima, ele tem essa diferença. Então como é que tu começa a procurar isso? Pega os dois commit hashes, dentro do projeto, do repositório, e vê a diferença, a lista de commits, o que faz sentido para ter quebrado. Nesse caso aqui, o timeout adicional do integration test é um default de 10 minutos por módulo. O cara adicionou aí 2.000 linhas de teste dentro desse módulo. CPU comando, deu timeout. Não chegou, passou de 10 minutos. A solução para isso é splitar em mais módulos. Então, cada módulo tem um timeout, tem um blocker de 10 minutos. Se você vai quebrando ele, você vai adicionando esse contexto em diferentes módulos dentro dos testes, e isso vai se estendendo, né? É interessante porque o scheduler tem bastante teste, tem uma cobertura muito grande das possíveis combinações dos predicados e todos os filtros que podem existir. É um projeto bastante legal. Finalmente, a gente chega no E2E. Eu acho que o E2E é um dos testes mais poderosos que existem no Kubernetes. Existe um framework aqui chamado E2E Framework. Nesse exemplo aqui a gente tem um Group Managed Service Account do Windows. Isso aqui é um teste do Windows, onde ele cria um account de grupo, um service account de grupo dentro do AD, do Active Directory, e utiliza o Kubernetes para conectar nesse Active Directory. E aí você tem essas regras de BDD, né? O GMSA suporte pode ler e escrever o arquivo remotamente, fazendo tal operação, depois faz a tal operação, espera tal estado. A maior cobertura, eu acho, que é de teste E2E dentro do Kubernetes, e eles são importantes para cenários de múltiplos passos de interação entre os componentes. Então, nesse momento, você está subindo um cluster no GCP, na Amazon, e rodando uma suite de testes em cima de um cluster funcionando. Então, tem esse wrapper, essa camada aí de conectar num cluster e rodar os passos lá pré-definidos. Cria um pod, deleta um pod, espera isso, espera aquilo. Isso aqui se estende para testes de conformance também, né? Então,
para garantir que o teu cluster está funcionando como um produto, você pode rodar aí um número X de testes e entregar isso para a CNCF, e o seu sistema é compliance com a CNCF. O Odisseu chega em casa, os pretendentes estão ali querendo casar com a Penélope não dá mole, esperando o cara chegar, mas um dia ele chega. A dor do desenvolvedor por mais cobertura de testes, pela funcionalidade alfa e beta e a prevenção de acontecimentos imprevisíveis. Então, assim, é complicado, a gente vai chegar nesse ponto em breve, mas não tem teste o suficiente em muitas funcionalidades que são criadas, principalmente a alfa, então é complicado testar todas as coisas que funcionam ali. Um deles aí foi uma funcionalidade que virou beta agora, o In-Place Pod Vertical Scaling. Quando mudaram isso para beta, o PR mudou isso para beta, por baixo dos panos, quebrou a montagem de Projected Volume dentro do Windows. Basicamente, o Windows utiliza um método diferente para montar o permissionamento desses volumes, mas nessa funcionalidade aqui, ele acabava utilizando o próprio sistema de permissão do Kubernetes e mudando do kubelet e mudando o root do kubelet como parâmetro. E aí isso causava o teste a modificar o permissionamento desse volume montado, né? Porque ele reutilizava e reescrevia. A solução aí foi criar, então, um novo diretório do Status Manager, especialmente para cada volume montado. Mas é uma coisa assim que, por exemplo, não existiam testes para essa funcionalidade em alfa no Windows. Então, é complicado. É difícil pegar todos os casos possíveis. Né? Então, foi rollback em alfa essa funcionalidade, na 1.32, e agora ela voltou para beta. A grande ideia, toda a grande sacada aqui do nome da Penélope é que, após 10 anos, o projeto do Kubernetes, ele fez 10 anos em dezembro de 2024, foi lançado aí o último release do ano, fechando essa década, e 10 anos também foi o tempo do retorno de Odisseu para Ítaca para ver a mulher dele. Então, os caras usaram, baseado nisso, os 10 anos de projetos. Alguns desafios interessantes do release, 1.32. Os testes flakes são um problema. Quando não bloqueia, eles persistem entre os releases. São difíceis de pegar e às vezes difíceis de resolver. Tem testes que vão ser flakes por algum tempo e talvez vão ser desativados em alguns cenários. A corrida de múltiplos merges de feature antes do cold freeze. Então, entrou o cold freeze, aquele monte de testes que a gente viu foi porque a galera começou a correr para mergear. Tinha KubeCon na próxima semana. Foi um desastre enorme. E tem a falta de cobertura de features aí. Por isso, alguns testes foram revertidos. Esse aqui é o Antônio. O Antônio Orrea é um dos maiores contribuidores do Kubernetes. E ele pergunta, né? Se você não tolera um comportamento randômico em produção, por que aceitar isso nos testes E2E? Então, essas pessoas lutam por mais cobrança aí dos desenvolvedores na solução desses testes e menos complexidade sendo entregue no projeto. Né? Então, tem um trade-off dessas coisas. As aplicações do Kubernetes para o Shadow Release da 1.34, da próxima release, estão abertas. Quem tiver interesse em trabalhar no Kubernetes, fazer parte do projeto, contribuir, é legal, é uma experiência muito interessante. É um investimento pessoal a longo e médio prazo, mas o esforço se paga e você acaba tendo um networking bastante interessante. Por exemplo, a oportunidade de estar aqui trazendo essas informações e trazendo um pouco desse ecossistema do Kubernetes dentro da conferência da GopherCon. Alguns recursos que eu utilizo aí por um tempo. Eu acho que esse livro é o mais importante para quem gosta de programar, Programming Kubernetes. Dá toda a base aí de como desenvolver utilizando as bibliotecas e as ferramentas do Kubernetes.
Quem está rodando on-premises pode falar comigo, tem o meu livro. A gente faz um bem bolado aí depois, por um descontinho. E é isso, rapaziada.